Meio-Dia Paraná mostra para você agora todas as obras em rodovias paranaenses que desapareceram dos contratos das concessionárias neste 22 anos, né, Parracho? 22 anos. As investigações do Ministério Público Federal apontam que os contratos foram modificados como parte de um esquema de pagamentos de propinas. Se muitas dessas obras tivessem sido feitas, algumas tragédias poderiam ter sido evitadas. 2.500 quilômetros de estradas federais foram entregues em regime de concessão pelo governo do Paraná para 6 empresas privadas em 1997. Os contratos valem até 2021. Na época da assinatura, a promessa era ter estradas de primeiro mundo. Imagine um estado onde as suas principais estradas estarão todas duplicadas e todas realmente prontas para operar um grande processo de mudança no desenvolvimento do nosso estado. O mapa mostra os trechos que seriam duplicados e os contornos que deveriam ser feitos pelo contrato original. Só que nos anos seguintes foram assinados aditivos que retiraram dos contratos duplicações e outras obras. Segundo o Ministério Público, que investiga os contratos, o compromisso caiu de quase 1.000 quilômetros que seriam duplicados para pouco mais de 600. E os procuradores dizem que o que de fato foi feito não passa de 300 quilômetros, mesmo com os valores de pedágio subindo quase todo ano. Se viu nesses anos todos é a completa ausência de amparo técnico para essas modificações, o que chamou a atenção inicialmente lá no início da investigação e ao final da investigação se concluiu que realmente essas modificações se amparavam em pagamento de vantagens devidas. Em todas as partes do estado há trechos em que a falta de obras compromete a segurança e atrapalha a vida de quem circula pelas rodovias. A Ecovia é a concessionária responsável pelo trecho da BR-277 entre Curitiba e o litoral. No contrato inicial, a concessionária se comprometia a duplicar 27 quilômetros. Os trechos eram em Paranaguá, na Serra do Mar e em toda a PR-407, entre Praia de Leste e Paranaguá. Na assinatura dos aditivos, a maior parte das obras foi retirada do cronograma. Nós estamos na PR-407. É uma estrada com muito movimento, principalmente durante o verão. Pelo contrato original, os quase 20 quilômetros de rodovia seriam duplicados. Com as mudanças, ficaram 3,5. E isso foi tudo o que a Ecovia precisou fazer até agora, depois de quase 22 anos de contrato. Nós estamos, inclusive, no fim do trecho duplicado. Daqui para frente é só pista simples. A concessionária tem o pedágio mais caro do Paraná. A tarifa para carros é de R$ 20,90. Essa matemática não bate, porque R$ 21 e não fez nada. Praticamente não fizeram quase nada, né? A Rodonorte é responsável por partes das BRs 277, 376 e um trecho da PR 151. O contrato original previa, entre a construção de contornos e duplicações, obras em 345 quilômetros. Depois dos aditivos, contornos e trechos de duplicação desapareceram. A concessionária ainda informou que não tem dinheiro para fazer 88 quilômetros entre Ponta Grossa e Apucarana. Um dos contornos que saíram do contrato foi o de Ponta Grossa. A obra tiraria de dentro da cidade o trânsito pesado das BRs 373 e 376. A mudança no projeto original faz parte do primeiro aditivo assinado em 1998. Aditivos parecidos com esse foram firmados com todas as concessionárias do Anel de Integração. Em troca, as empresas de pedágio reduziram pela metade o valor das tarifas. Contornos importantes para o norte do Paraná também desapareceram das obrigações da Econorte. Dos 5 contornos previstos, só ficou um. O mais importante deles, na BR-369, em Londrina, foi retirado. Essa moto era pilotada por Marcelo Cremon, de 37 anos, quando ele bateu numa caminhonete. Marcelo morreu na BR-369, no trecho que corta a cidade de Londrina. Por aqui, além do trânsito da cidade, também passa o tráfego pesado de caminhões. Poderia ser diferente se a construção de um desvio, o chamado Contorno Norte, tivesse sido entregue em 2002, como previa o projeto original.
Mas no ano passado, um aditivo tirou a obrigação da concessionária de executar o trabalho. A Ecocataratas cuida da BR-277 entre Foz do Iguaçu e Guarapuava. Pelo contrato original, a concessionária deveria duplicar a estrada entre Santa Terezinha de Itaipu e Cascavel, mais um trecho em Guarapuava, além de construir 3 contornos. Ao todo, 180 quilômetros de obra. Depois dos aditivos, os contornos desapareceram e ficaram 67 quilômetros de duplicação. A duplicação da BR-277, que passaria aqui em Céu Azul, no oeste do estado, saiu do contrato. Mas o pedágio da Ecocataratas ficou. Esse é um dos principais caminhos para Foz do Iguaçu. Além de movimentada, a rodovia também é perigosa. Em dezembro de 2017, 5 pessoas que estavam numa Kombi morreram. A batida foi de frente com uma caminhonete. Pelo contrato original, a duplicação seria entregue pela Ecocataratas em 2004, 13 anos antes do acidente. No primeiro momento é raiva, porque a minha vida poderia continuar igual, eu poderia continuar casada, não estaria viúva. E a segunda é a indignação de saber que isso poderia ter sido evitado. Aqui em Matelândia, ainda na BR-277, a duplicação de um trecho de pouco mais de 14 quilômetros saiu do papel, mas só depois de idas e vindas e de um acidente grave com mortes. A duplicação estava prevista no contrato original, mas segundo o Ministério Público, acabou sendo retirada do documento em 2005, quando a obra já deveria estar pronta. 6 anos depois, uma van e um caminhão bateram de frente. A van levava crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos para uma competição de artes marciais em Foz do Iguaçu. 5 pessoas morreram. Beto Richa, governador na época, determinou então o retorno da obra. Mas para isso houve um aumento em todas as praças de pedágio da Ecocataratas. Gente pagando 2 vezes, a grande pergunta é: para onde que foi esse dinheiro? A Caminhos do Paraná inicialmente deveria duplicar 45 quilômetros na região de Guarapuava. Mas depois dos termos aditivos, a concessionária passou a administrar outras rodovias, instalou uma nova praça de pedágio e se comprometeu a dobrar a meta de duplicações. Até agora, a empresa fez menos de 20 quilômetros de tudo o que foi prometido. Nós estamos na Serra da Esperança, que fica num trecho de 45 quilômetros da BR-277, que a concessionária Caminhos do Paraná sempre se comprometeu em duplicar. Se o contrato original não tivesse mudado, a duplicação deveria ter sido entregue há quase 8 anos. Mas um aditivo jogou o fim da obra para 2021, último ano de concessão da rodovia. Desde o fim da década de 90, quando a Caminhos do Paraná assumiu essa parte da 277, pouco foi feito. Foram duplicados menos de 13 quilômetros do trecho urbano de Guarapuava e mais 400 metros na região do Trevo do Relógio. Quando assinou o contrato original, a Viapar se comprometeu a fazer contornos e duplicações em 380 quilômetros de rodovias. Entre as promessas estavam a duplicação do trecho de Campo Mourão a Cascavel e o contorno de Maringá. As 2 obras acabaram sendo retiradas do contrato. A obra completa de duplicação de 160 quilômetros entre Campo Mourão e Cascavel era para ter saído do papel em 2015. Primeiro, a obra foi adiada para 2018 e reduzida para menos da metade. Depois, a concessionária Viapar até aceitou fazer a obra antes do previsto, desde que o contorno norte de Maringá fosse retirado do cronograma. Por fim, do projeto original, ficaram apenas 5 quilômetros de duplicação em Corbélia e entraram 33 quilômetros de estrada duplicada entre Nova Esperança e Paranavaí. As concessionárias também deixaram de fazer terceiras faixas, vias marginais, interseções e viadutos. Segundo o Ministério Público, as empresas pagaram pelo menos 35 milhões de reais de propina para conseguir essas mudanças nos contratos. E o desvio de dinheiro estimado no esquema dos pedágios chega a 8 bilhões e 400 milhões de reais. Uma situação gravíssima que gerou um rastro de sangue, com vidas perdidas, com atraso no nosso desenvolvimento econômico e social, e que hoje o Estado do Paraná certamente paga o preço por essas condutas indevidas que já vêm de longa data de outros governos e se estendeu até um passado muito recente.
A Econorte afirmou que as mudanças no contrato do contorno norte de Londrina em 1998 foram pedidas pelo governo do estado para reduzir a tarifa e que os contratos aditivos feitos posteriormente tiveram a aprovação do DER e foram necessários para garantir a recomposição e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. As concessionárias Ecocataratas e Ecovia disseram que todos os contratos e termos aditivos firmados com o governo estadual foram baseados em estudos técnicos. As duas concessionárias informam que colaboram com as autoridades. A Caminhos do Paraná afirmou que as alterações nos contratos tiveram anuência do Ministério dos Transportes e do governo do Paraná. A concessionária reafirmou o compromisso de seguir colaborando para a apuração das denúncias. A Rodonorte disse que investiu mais de 3 bilhões em obras nas rodovias e que está contribuindo com as autoridades. A Viapar disse que cumpriu todas as regras legais e está comprometida em atender o contrato de concessão de rodovias de forma ética e transparente. Agora, respostas dos ex-governadores. O advogado de Jaime Lerner disse que se os contratos tivessem sido obedecidos, as duplicações teriam acontecido em maior escala no Paraná e que no governo dele tudo estava projetado, foi feito. O ex-governador Roberto Requião afirmou que há 20 anos denuncia a corrupção do pedágio e disse não admitir insinuações vazias. A defesa de Beto Richa disse que só vai se manifestar no processo. A íntegra das respostas dos citados na reportagem estão no nosso site na internet, o G1 Paraná.